mais estilo. Oferecimento Anita Express. O jeito de comprar que é o seu número. E rede de farmácias Farmatotal. Crescendo com você. Bom dia, está começando o programa Mais Estilo. E eu gostaria muito de começar o programa de hoje dando uma notícia que eu adoraria dar e você também ouvir, que seria a cura da AIDS, né? Hoje é dia de 1º de dezembro, o dia de combate à AIDS, mas infelizmente eu não vou dar essa notícia. Mas a doutora Priscila está aqui, a gente vai falar sobre os mitos, as verdades, tudo sobre a AIDS. Bom dia. Bom dia. Doutora, antes de eu começar a conversar com a senhora sobre isso, eu preciso fazer um desabafo. A minha produção tentou, há mais de uma semana, a gente vem tentando, eu gostaria de fazer um programa inteiro sobre AIDS. A gente entrou em contato várias vezes com a Secretaria de Educação, de Saúde do município e não conseguimos, não tivemos nem o retorno. Hoje de manhã eu consegui te ligar e consegui te achar. Que bom. Mas infelizmente fica aí o nosso protesto. Que profissionais têm que atender profissionais, tem que dar retorno, isso é importante. Bom, desabafo feito, vamos conversar. E aí, como que está a AIDS no Brasil? Então, né, a gente tem muitas melhorias, principalmente na questão do tratamento, né, no fato da AIDS ter se tornado uma doença crônica, que é uma coisa muito boa. Quem lembra, há 1 ou 2 décadas atrás, nós tínhamos um prognóstico, assim, uma possibilidade das pessoas viverem muito pequena, com uma qualidade de vida muito ruim. E hoje eu posso dizer com felicidade, né, que as pessoas vivem bem, as que querem se tratar, as que tomam medicação, sendo uma doença crônica, elas vão tomar sua medicação e ter uma vida normal. Normal, pode casar, ter filhos, normal. Sim, tem alguns cuidados específicos, obviamente, para evitar a contaminação de outras pessoas, né? Mas uma vida normal. A chance dela sobreviver, se ela mantiver a doença controlada, como a gente fala, é a mesma do que uma pessoa que não tem HIV. É, né? Inclusive de outras doenças. O diabético, acho que tem que fazer um controle até muito Talvez maior. Tenham mais complicações, né? Ainda existe muito preconceito? Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Eu dou muito resultado positivo. Todas as semanas. Obviamente que minha amostra é viciada, né? E não é assim, ainda tem o estigma da doença. Talvez seja muito pior eu dar um resultado de uma doença de hepatite C, por exemplo, que é uma doença que tem um tratamento pior, com medicações injetáveis, mas as pessoas vão no consultório falando, não é HIV, né, doutora? Então, assim, é a coisa que parece que ninguém quer, porque ainda tem o estigma. Eu lembro de uma amiga que fez o exame, e eu já fiz também, e ela falou assim, olha, é uma sentença de morte. Ela não, graças a Deus, não tinha, mas ela falou, eu entrava e saía, eu não tinha coragem de pedir o resultado, sabe? Acho que o medo de pegar é maior do que o medo de fazer. Isso né? mesmo. Porque você deve pensar, ruim, né? Gente, e aí? Esse é o nosso grande problema no Brasil. O que acontece? Que não acontece nos países desenvolvidos, por exemplo. Nós não fazemos triagem da população. Então, como é que a gente descobre o HIV na população? A gente descobre com as pessoas doentes. Isso é muito lamentável, assim, ainda, né? Então, o diagnóstico tardio continua acontecendo. E como a gente sabe, em qualquer doença, o diagnóstico precoce é fundamental. Muito pra importante. Gente, antes que a pessoa venha a ter doença, antes que o sistema imune esteja debilitado, a gente possa dar o remédio e a pessoa possa nunca ficar doente. Isso que é o ideal. Isso que é ideal. E assim, também que está acontecendo, que eu li esses dias, achei interessante, muitas crianças de filhos diabéticos estão nascendo sem a doença. Então, sabe? sim, é legal. Tem um protocolo do Ministério da Saúde que é seguido e a chance é muito baixa, né? E além disso, a única triagem que se faz na população saudável é no pré-natal. Daí, mais uma vez, a importância de se fazer o pré-natal, né? Porque assim, a gente tem esse protocolo para fazer, inclusive, durante o parto, tem uma medicação para se fazer que diminui, então, a contaminação da criança, né? A criança faz um xaropinho que diminui sua contaminação, a mãe não pode amamentar, então tem todo um protocolo que deve ser seguido, então tem que ser feito pré-natal. E o HIV é um dos testes que se faz no pré-natal. Olha só, doutora, foi feita uma pergunta para a senhora lá na rua, José Nunes fez uma pergunta, vamos ouvir. Eu quero saber quais são os mitos de transmissões da AIDS. Bom, José, já se falou muito sobre isso, né? Eu vou falar mais um pouquinho. Não há transmissão compartilhando talheres, louças, mesmo que elas não tenham sido higienizadas muito adequadamente, só com passando uma água, não há essa transmissão. Não há transmissão
No beijo na boca não há transmissão. Não há transmissão via vetores, mosquito, que as pessoas podem pensar, tô numa sala com algumas pessoas HIV e tem muitos mosquitos, não há esse tipo de transmissão. Que mais? Pegando as pessoas, abraçando. Suor não há. O vírus, ele tá em todas as secreções corpóreas, a verdade é essa, inclusive na lágrima e no suor. E na saliva, mas não em quantidade suficiente para contaminar outra pessoa. Então não há risco nenhum. Né? Nessas secreções não há risco nenhum. Manicure, a chance é muito pequena. O ideal é que cada um tivesse seu próprio alicate, tivesse as suas coisas, mas o risco é muito maior de uma hepatite, por exemplo, né? O ideal é que pérfuro cortante, qualquer instrumento pérfuro cortante, cada um tem o seu. Né? Não, e é o ideal. Isso mesmo, é o ideal. Pra não pegar outros tipos de micose, principalmente as hepatites, que são facilmente transmitidas dessa maneira. Doutora, para terminar, vamos falar aquelas velhas, né, que a gente fala todo ano, todo mundo fala as dicas. Usar camisinha, mas que vale sempre, porque a juventude não quer usar camisinha. Pois é, né? Lamentável, né? Assim, parece que as pessoas, eu converso bastante, tanto com pacientes como com pessoas normais e que não têm o HIV e no dia a dia, e elas me falam que assim, no início usam preservativo e depois que parece que tem alguma confiança na pessoa, passam a não usar mais o preservativo. Mas não foi feito nenhum teste nesse momento, nada, e passaram a não usar o preservativo, né? E as pessoas estão muito bem, as que têm HIV, e muitas vezes elas mesmo não sabem. Não é uma maldade que elas estão fazendo com o seu parceiro, é que elas não sabem, né? Às vezes sabem, às vezes sabem, faz mal. Varia muito, mas assim, em geral as pessoas não sabem porque elas não fizeram o teste e aí podem contaminar outras pessoas. Então camisinha sempre. Se for resolver ter uma relação sem preservativo, uma pessoa que já confia há vários anos, que mora junto ou alguma coisa do gênero, que a pessoa vá ao médico, faça o teste, é uma coisa tão simples. Existe hoje em dia o teste rápido, que é diagnóstico, em 15 minutos eu dou resultado. Né? Existem os centros de testagem anônima, ninguém vai saber que você fez o teste, né? É um número, você só vai saber. Então, assim, os medicamentos hoje também são todos pela rede SUS, o tratamento é bem organizado, as consultas são feitas adequadamente. Então eu acho que é uma parte no Brasil é uma parte do SUS que é bem organizada. Olha aí, gente, hoje é um dia que a gente não gostaria nem que existisse, né? Mas que é de conscientização. Preste bem atenção, doutora, olha, novinha, já falou assim super bem. Preste atenção, não deixe de usar camisinha não, às vezes até com o marido, hein? Usa até com o marido. Doutora, muito obrigada, senhora, por ter vindo. Vou te convidar para tomar esse café da manhã comigo aqui da Pão e Tal, e a gente vai para o intervalo. Mas não sai daí não, eu já volto. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet? E aí, gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outros programas? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.